O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia Ideias para você e hoje vamos falar as minhas conclusões do relatório do Pentágono. E eu trouxe um cara super especial aqui, Jefferson Martinha do Portal Vigília, o cara que é fera na ufologia brasileira, mundial, já há anos de estrada aí, confesso aí, acho que mais de 30 anos de estrada aí, né? De vivência nas notícias ufológicas, também teve operações de campo, tudo. O cara é fera na ufologia, o cara é demais, o cara tem um conhecimento que ele dividiu com a gente aqui, fenomenal. Te convido a me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Também gostaria de pedir a sua atenção, dar uma olhadinha no apoia.se/ufologiaideias. Lá tem um pouquinho da nossa história, dos nossos objetivos e de nossas intenções com a campanha de apoiadores. Tá legal, pessoal? Então, sem mais demoras, vamos lá, Jeff! Pois muito bem, mais uma semana agora, essa semana que foi movimentada, hein? Recebemos aqui o relatório oficial do Pentágono e eu não poderia trazer uma pessoa mais especializada do que o Jeff Martins. Jeff, do Portal Vigília, você tá bem, cara? Como é que você tá? Grande Walter, eu estou muito bem aqui, agradecendo aí já no início aqui a participação, o convite para participar do Ufologia Ideias, parabenizando você aí pelo trabalho excepcional de divulgação da ufologia. Obrigado. Eu tenho acompanhado todos os episódios, devoro aí os episódios com muito gosto, e para mim é um prazer e uma honra estar aqui participando novamente para a gente comentar aí esse tema tão novo, tão importante e tão assim animador, né? Que acontece. Fazia tempo que a ufologia não era animada aí com uma novidade tão intensa, pelo menos na minha opinião, né? Quanto esse o relatório do Pentágono e os desdobramentos que ele vai gerar, né? Pois é, então, eu comentei, né? Talvez a gente esteja até um meio de uma onda ufológica e não está sabendo, ainda não se ligou ainda, né? A gente só vai descobrir isso no futuro, né, Jeff? O que você acha disso? Eu acho que é possível, eu não, assim, a gente vai, normalmente essa onda realmente, é o que você falou, a gente descobre sempre no futuro, né? No momento em que a gente está vivendo, é difícil a gente parar e reparar, né? Puxa, aconteceu esse, aquele outro caso, tudo numa sequência. A gente normalmente tem essa noção depois que aconteceu. Mas também nós estamos vivendo num momento em que nós estamos prestando mais atenção a essas coisas no céu. Eu não sei se tem um pouco de influência da pandemia que nos fez prestar atenção em coisas que antes não estavam fazendo parte do dia a dia, na loucura do trabalho, de ir para o trabalho, e tal, a gente olhando para o chão. Agora mais gente está na sacada do prédio, na sacada de casa, no quintal de casa, olhando para cima à Exatamente. noite. Então, acho que mais gente está preocupada em registrar o céu, tem mais, está realmente utilizando aquela coisa que a gente falava, pô, um celular na mão de cada um, uma câmera, vai ter um monte de fotos, só que num primeiro momento acabou não acontecendo, mas a gente está vendo cada vez mais acontecer isso. Então, nós É, estamos vivendo, de fato, um movimento privilegiado para a ufologia, né? com certeza. Na última vez que você veio, Jeff, a gente falou que iríamos fazer um antes e depois das nossas expectativas, né? Você havia comentado que sim, seria uma revelação, né? A ufologia não iria ser mais a mesma, né? É como diz, né? eh, Uhum. Acho que foi Einstein que falou, né? Depois que a mente expande, ela jamais volta ao seu formato original, né? E o que você Exatamente. achou desse relatório? Você acha que foi vazio ou expandiu e não consegue mais voltar ao tamanho original? Eu mantenho a análise do antes, viu, Walter?
assim, eu falava naquele momento, naquele primeiro momento da nossa conversa, se confirmasse meramente o que o New York Times já tinha dito, já era bombástico para a ufologia, e de fato foi o que aconteceu, né? Ninguém esperava, de fato, e acho que a gente comentou lá atrás, que eles fossem admitir, não, realmente é uma inteligência alienígena pilotando naves e tal, não. É, E ninguém esperava, de fato. Isso era ingenuidade achar que o Pentágono vai admitir dessa forma. Mas exato. toda a comunidade cética esperava que o Pentágono chegasse ali, naquele momento, com explicações para tudo, né? Chegasse, olha, Ia trazer explicações ridículas, né? prosaicas, banais, né? Ah, isso foi Uhum. balão, isso foi gás do pântano, aquilo lá era um drone, aquela é uma aeronave experimental, aquela lá é uma outra aeronave. Raio E, bola. e o que que na verdade aconteceu, né? Eles apresentaram lá 144 casos para os Isso. quais eles tinham explicação para apenas um. Se você ler Uhum. atentamente o relatório, você descobre duas coisas fundamentais. Primeiro que essa é a quantidade de casos inexplicáveis originalmente que eles pegaram. Eles não pegaram, ah, não, viu um avião, não, não. Casos realmente que não conseguiu, para os quais não se conseguiu uma explicação inicial de 2004 a 2021. Foram 144. Desses 144, 80 deles registravam objetos físicos, que eles com certeza registraram por conta dos sensores e das observações. Né? Isso, olha, olha que importante. Então não era gás do pântano, não era um fenômeno, um erro de sensor, não, eram objetos Meteorológico, né? físicos. Uhum. Fenômeno meteorológico, exato. Era um objeto físico rastreado pelo sensor ou ou, né, ou visualizado por pilotos. Né? Lembrando que eram todos casos vinculados a militares, porque foi a amostra que eles coletaram. Eles não foram atrás de investigar observações civis, eles foram coletar ali casos de interesse que aconteceram perto Suas de bases missões de militares, né? treinamento, de bases militares, de navios militares, enfim. Então, 144, dos quais 80, pelo menos, eram objetos físicos. Isso sem entrar no mérito que é físico, não é físico, mas bom, como é que foi determinado isso? A partir dos sensores. E ainda assim, né, com esse dado tão importante, eles só conseguiram explicação para um. Então, eu acho assim, que esse relatório abriu um leque de possibilidades gigantesco com os quais, para a gente que é da ufologia, que milita a ufologia, que lida com informação, com pesquisa, parece pouco, porque a gente tem em Exato. mente todo o histórico da ufologia. Não, a gente já viu que tem o registro, relato de seres, a própria morfologia tal, de naves em tais formatos e tal, né? Parece pouco, mas o Pentágono não está falando para a gente. O Pentágono está falando para a Exatamente. humanidade. Ele Para a está falando população para no geral. Nós para somos uma minoria, né? exatamente. E para essas pessoas, o que que o Pentágono apresentou? Olha, tem um fenômeno ali acontecendo e nós não fazemos a menor ideia do que ele é, nós precisamos investigar. Qual é a mensagem que ele passa para os cientistas cuja atitude, isso a gente conversou no programa anterior, no episódio anterior, os cientistas que sequer punham a mão nos dados da ufologia, não chegava perto, já fazia chacota né, de bate-pronto. Eles estão falando, olha, cientistas, nós pegamos uma amostra aqui considerável de 144 casos e só conseguimos explicar um. E aí você Uhum. vê cético por aí pegando, não, mas eles colocaram lá, são 5 classificações e tal. Ei, ele não classificou, inclusive o relatório é claro nesse sentido, ele não conseguiu encaixar nenhum desses Não há cento e quarenta e classificação. três. Não, exatamente. Esses 143 casos, ele não conseguiu encaixar nas 5 caixinhas, entre as quais, inclusive, tem lá a caixinha do outros, que mostra tecnologia e tal, e precisa ser investigada, porque eles realmente não sabem, não têm a menor ideia do que poderia ser. Então, são 5 caixinhas. Várias delas tem lá desordem aérea, que é coisas comuns fora do lugar, né? Para É, usar a expressão que eles usaram lá, desordem aérea. Depois tem fenômeno meteorológico, tem artefatos de fato de resultado de programas militares secretos. militares Tem de outros países, né? aí tem artefatos de outros países e por fim outros que pode ser uma gama gigantesca de coisas.
incluindo coisas insólitas, que eles não nominam porque eles não são bestas, eles não vão denominar, ó, então a gente Também. pode ser que seja extraterrestre, dimensional, viajante temporal, não, eles não vão fazer isso, mas coloca lá como outros. Só que, assim, tem que Eles considerar não que têm, desses. não temos a capacidade para afirmar, são seres interdimensionais, né? Não, não tem capacidade. E Não eles existe essa mostraram isso. capacidade. E eles disseram que, olha, desses 143 casos, a gente não conseguiu encaixar nenhum dessas classificações aqui, precisa estudar mais. Então, assim, eles estão considerando, fazendo elucubrações, né, suposições do que poderia ser, que são as suposições que a gente mesmo na ufologia faz. Olha, isso pode ser um erro de interpretação e tal, né? Mas eles não Uhum. chegaram a conclusão nenhuma com todo o aparato técnico militar disponível. Então, assim, foi pouco Exatamente. tempo. Você pode falar, foi pouco tempo, foi muito tempo. Foram 6 meses. Eu não sei se isso é muito ou é pouco. Eu acho que é bastante, Seis né? Para meses. você tendo acesso a recursos, sistemas especiais, Olha, né? São 6 meses, mas eles não e- tiveram em 6 meses a capacidade de classificar essas coisas. esse relatório aí, ô Jeff, ele deveria ser gigantesco. Deveria pesar quilos. Acho que precisava de um carrinho para carregar esse relatório aí. E nesses 6 meses foram resumindo, 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 até chegar em 6 páginas, viu? Então, já tem lá, já foi falado a respeito. Tem algumas matérias no The Debris, né, na Mr. Y, inclusive, que menciona alguns. Congressistas já falaram, parece que o relatório tem mais de 170 páginas. De fato, é um Uhum. compêndio grande, só que grande parte dele também é classificada, né? Acho que Exatamente. ainda vai haver uma parte maior, esse relatório ainda vai desdobrar a parte pública do relatório, porque eles colocam isso. É um relatório preliminar esse que foi liberado, é um resumo executivo, vamos dizer assim, do Exato. relatório final. Ainda vai ter um relatório final liberado e tem um relatório maior que é classificado, porque aí provavelmente tem coisas que não podem ser abertas ao público, do tipo operação de treinamento com armamento específico novo, que não pode ser revelado, área de treinamento que não pode ser revelada, não exatamente pelo fato de ter detectado qualquer coisa insólita, não é por isso provavelmente que é classificado porque tem ali elementos que, se divulgar, pode entregar algum tipo de armamento, ou de estratégia, ou de informação que compromete a segurança nacional dos Estados Unidos, né? Então é por isso que ele é classificado. Até porque é possível que no relatório eles considerem eventualmente um ou outro caso que eles não conseguiram afirmar mas eles vão ter que considerar provavelmente, poderia ser este tal drone nosso que estava sendo, na hora, estava sendo testado pelo comando tal e passou por ali. Então pode ser que eventualmente haja um outro caso assim também. Então é por isso que eles tiveram essa possibilidade de ter uma parte do relatório confidencial, que os congressistas ainda vão ter acesso, né, ou já tiveram acesso, provavelmente, mas que não será aberto ao público. Eu até acho, cheguei a falar isso com alguns outros colegas, viu, Walter, que é bem provável que essa parte confidencial do relatório em breve seja vazada também. Nós estamos num momento que o vazamento está muito fácil, muito, muito assim, automático, e não acho que isso vai mudar tão facilmente a partir de agora, até em função do próprio relatório que o próprio Pentágono apresentou. Caiu assim que caiu na mão lá dos parlamentares lá norte-americanos, foi praticamente instantâneo, né? Já caiu no UFO Twitter ali, todo mundo já ficou sabendo e foi aquela coisa. Você acha que será necessário novamente uma requisição presidencial ou pode vazar de alguma outra forma? Não, eu acho realmente que vai vazar. Se não vazar tudo de uma vez, vai vazar a prestação, um ou outro caso, Uhum. a conta-gotas aí, mas sem requisição, os outros episódios do Deixar esse relatório já estavam. quieto, né? Não, você veja, vários dos episódios que estão neste relatório, toda aquela história do Mike West, por exemplo, do cético que falou do efeito Bouquet e tudo mais, aquele caso está nesse relatório. O caso do objeto transmídia, né, ou multimeios, como a gente vem falando, que entra na água, sai da água, tem imagem, tá lá nesse relatório. Essas coisas já vazaram, você Isso é entendeu? incrível, né? Então, Isso é incrível.
Pois é, então, e vai, esses vazamentos vão continuar. Até, e essa é provavelmente até, Walter, uma das razões, eu acho, na minha opinião, é uma das razões para o fato de ter neste momento acontecido todo essa movimentação para o Pentágono avaliar, liberar informação. É que é o seguinte, está ficando muito difícil segurar essas informações, porque os pilotos têm acesso a seus celulares, voam, por mais que proíbam, né, ele leva o seu próprio equipamento, a tripulação do navio leva equipamento, fotografa a tela, e eles não têm como segurar esses microvazamentos, entendeu? E Acho vai gerando. que o grande divisor de águas aí dos vazamentos foi aquele vídeo lá do Tom DeLonge, né, que o, o militar conseguia focar o objeto voando sobre o mar, né? Acho que ali Assim, foi a grande sacada dos vazamentos. foram os três principais ali, o Gimbal, o Tic Tac e o Go Fast, que na verdade muito provavelmente vazaram por influência do Lou Elizondo e do Chris Mello, né, do Christopher Mello, que era o ex-vice-secretário adjunto de Uhum, inteligência, e o Elizondo, que era o responsável pelo ATIP, né, pelo Programa de Investigação de é, Ameaças Aeroespaciais Avançadas, né, que era, na verdade, a força-tarefa na época, né? Só que ninguém sabia que ela existia, efetivamente, muito pouca gente sabia que ela existia. Então, provavelmente esse vazamento começou com eles, e por isso que eles se juntaram a To The Stars Academy, lá do Tom DeLonge e tudo mais. isso. Não tem dúvida disso, não tenho dúvida disso. Mas, nesse sentido, é importante a gente pontuar temporalmente o que é que está acontecendo agora, né? A gente falou disso no podcast anterior, e eu vou reforçar, acho muito pertinente uma análise que eu li em alguns círculos ufológicos, né, de gente chamando esse relatório atual como uma reedição do projeto Blue Book, né? O projeto Blue Book versão 2 agora, porque, na verdade, está sendo, como desdobramento desse relatório, está sendo criada permanentemente essa força-tarefa de investigação UAP, né? Era isso Com, que eu ia te perguntar, ô Jeff. Como que a gente poderia, para o pessoal que está ouvindo, entender essa linha temporal que aconteceu nos Estados Unidos, né? vamos, Como dá tudo para gente, começou. dá para gente remontar a toda a era moderna da ufologia rapidamente. Lá em 47, nós tivemos Roosevelt e tudo mais, né? Mas ninguém ficou sabendo de Roosevelt na época. O que realmente deu start na ufologia foi o encontro do Kenneth Arnold lá no Monte Rainier, Isso, né? Que ele viu 9 isso. objetos. Houve um erro de interpretação, porque esses objetos eles pareciam asas voadoras, mas com formato mais ou menos circular, mas semicírculos, né? E ele disse que pareciam asas voando. Só que elas voavam, parecia que estavam quicando, como pires na água, como se você É, lançasse um pires na água. E isso gerou a interpretação do Flying Saucers, né? Dos pires voadores ou discos voadores. Mas que não fez por causa aniversário agora, semana passada, né? um dia antes da entrega do relatório, né? O relatório foi o presente da ufologia, de aniversário da ufologia. Exatamente. Mas então, assim, então quando o Kenneth Arnold viu aqueles objetos que tinham um formato de asa quase circular, mas eles voavam em formação, 9 objetos que pareciam quicar né, no ar, foi cunhado então o termo Flying Saucers, um jornalista da época chamou de Flying Saucers, pires voadores, e virou os discos voadores que a gente conhece na era moderna da ufologia. É possível até algumas correntes sugerem até que o Kenneth Arnold viu eram realmente as aeronaves que estavam em teste na época em formato de asa voadora dos próprios Estados Unidos, né? É que nem fosse de A fato. asa voadora é um avião, né? Uhum. Ele não tem essa carenagem do meio, né? Como a gente acostuma ver os aviões. Ele Vem é só daquela asa. época. É, Vem e daquela ele é época os antigo, esse estudos. modelo é bastante antigo. É.
Sim, os nazistas tinham um projeto bem avançado, os Estados Unidos chegou a testar esse tipo de aeronave várias vezes, e tanto é que há pouco tempo revelou, né, não faz tanto tempo assim, revelou o B-2, o F-117, que são exatamente esse formato, né? Mas, Uhum, exato. então assim, ali começa a era moderna da ufologia e começa uma pressão, né, pública, né, com a divulgação de casos de episódios de encontros com objetos voadores não identificados, de relatos de encontros com o que seriam entidades alienígenas ou entidades, né, de fora desse mundo. E para dar vazão à investigação disso, os Estados Unidos criou o projeto Blue Book, né, que era formado em parte pela força, por um oficial da Força Aérea, né, oficiais da Força Aérea, um grupo ligado diretamente à Força Aérea, e a consultoria civil do astrofísico Joseph Allen Hynek, né? Eu não vou O saber Heineken está precisar. em todas, né? Fala a verdade. Mas o que qualificou ele na ufologia, assim, para o resto do trabalho de vida dele na ufologia, foi a participação no Blue Book, né? Que foi, inclusive, o que Foi, mudou a foi. opinião dele, né? Uhum. Se eu não me engano, o Blue Book foi terminar em 67, não estou bem lembrado das datas aí, precisariam é, é, corrigir depois, mas eu acho que foi 67 que terminou o Blue Book, mas no, Foi no depois período em do que caso Roswell, né? o caso Roswell foi bem antes, né? Foi 47 o caso Isso. Roswell. Foi Que o do também Blue Book teve já. aquele. Se embananaram também na hora de abafar o caso. Teve um. Se embananaram todo também, né? Mas você sabe que a informação do Blue Book não foi ela o principal estopim o caso Roosevelt não foi o principal estopim do Blue Book. A gente Não. lida com o caso Roosevelt muito mais recentemente. Foi um caso que foi, vamos dizer assim, construído como história, foi montado o quebra-cabeça de como história a partir do trabalho do Stanton Friedman, já na década de 80, 90. Antes disso, não tinha, não era um caso oficialmente construído, que a gente lidava com ele assim, como hoje. Puxa, o incidente em Roosevelt. Não, foram anos de apuração, de construção, né, de elementos, de captação de elementos para montar esse quebra-cabeça do que pode ter acontecido naquela época. O Blue Book aconteceu muito mais em função das ondas que passaram, das ondas ufológicas que passaram a ser observadas a partir do relato do Kennedy Arnold, porque aí começou a informação ufológica explodiu nos Estados Unidos, né? Começou a aparecer casos e relatos de todos os lugares. Então foi um Teve, esforço. teve. Aí foi um esforço da Muitos Força relatos Aérea de dos Estados Unidos. abdução também, né? Sim, vários, né? Vários tipos. E aí foi um esforço da Força Aérea de criar uma organização oficial, pública, inclusive, o Blue Book não era secreto, né? Para explicar esses fenômenos. E o Heineken entrou nessa parada, crente que ia explicar tudo, né? Só que chegou, acumulou ao longo de anos de trabalho no Blue Book. O que aconteceu foi que ele mudou de opinião, né? Peraí, não, tem alguma coisa de fato que está acontecendo e que não é prosaica, não é o que a gente achava que era facinho de explicar, não, né? Só que, aí lembrando aí que a gente até conversou da outra vez, no final do Blue Book acontece o relatório Condon, que o governo Exato. norte-americano chama um grupo de notáveis lá, que revisa os casos todos do Blue Book a partir do material O coletado, ele não vai governo americano ele revisitar. estava com uma bucha na mão, né? Vamos falar a verdade. O governo americano estava com uma bucha na mão, que era o Blue Book. E agora, o que que a gente faz com O que isso? que a gente faz? Pois é. A Ele gente cumpriu lá, precisa. ele, ele teve um duplo papel. Ele, por um lado, ele conseguiu ser usado como cortina de fumaça para experiências secretas, provavelmente, mas por outro lado gerou uma série de perguntas que eram indigestas, porque de fato eles não estavam conseguindo explicar tudo, nem se eles colocassem lá os projetos secretos, né? Então Exatamente. no finalzinho do Blue Book, os Estados Unidos montam o relatório Condon, que revisa os dados e apresenta um painel dizendo, não, é tudo falso e tudo mais, e fica com aquela versão oficial final, mesmo que o Blue Book não tenha explicado, acho que 1.500 dos casos que ele coletou ao longo dos anos, 1.500 casos inexplicáveis de fato. O relatório Condon vai lá e põe uma pedra em cima disso e cria vamos dizer assim, um asco da ciência, faz questão de criar um asco da ciência para o tema. Então, de lá para cá É não porque, teve a se eu não me ciência. engano,
Se eu não me engano, esse projeto, esse relatório Condon, ele foi feito em uma das universidades lá nos Estados Unidos, acho que na Universidade da Virgínia, se eu não me engano, né? E Ele contou, exato. ele Ele, reuniu assim os catedráticos da época, tudo, inclusive Alan Heineken também. Ele incluiu lá vários reitores de universidades para explicar todos esses casos e falar, não, vamos dar nossa opinião, e a nossa opinião é cética, e é isso, né? E aí e acabou. começa toda essa parte, né, de, de acobertamento e explicações céticas, explicações possíveis, né? Então, mas a partir de lá, a ciência mesmo nunca mais de fato se envolveu efetivamente com os dados extraídos diretamente da pesquisa ufológica. E assim, o que eles fizeram foi um assassinato com toda a pesquisa do Heineck, que ao longo da própria pesquisa começou a ter uma atitude um pouco menos cética, porque estava ali em contato com as testemunhas, com os dados em primeira mão, né? E o que acontece agora de lá para cá é isso. A ciência não mais se envolveu diretamente, muito raramente, com raríssimas exceções, e toda a ufologia passou a ser baseada, a ufologia civil passou a ser baseada no trabalho dos ufólogos, né? Você tem Isso, sempre suspeitas de forças-tarefas, né, como a força-tarefa de agora, mas de força como o Brasil teve a Operação Prato, né, de destacamentos utilizados para investigar determinadas ocorrências, né, e aí tem toda uma história de acobertamento e tal, mas no final, o que acontece ao longo da história, na minha opinião, é que assim, ninguém precisou mais se envolver de fato, porque a ciência já tinha escrachado a ufologia, já tinha criado isso, toda uma coisa de uma anedota em volta da ufologia. A ufologia se ajudou bastante nesse sentido, porque ela produz um bocado de malucos também, né, com teses absurdas e tal. Então, a gente tem lá exato. É. a, 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 Conspirações absurdas. Sim, então a ufologia acabou ajudando um pouco nesse sentido, serviu de cortina de fumaça para bastante projeto secreto, né, e orçamento secreto dos Estados Unidos, mas no final das coisas era isso. E aí, assim, aquilo que a gente briga, que os ufólogos sempre brigam, não, peraí, mas o dado concreto está aqui, ó, é isso, esse relato você vai desprezar, esse avistamento coletivo de uma coisa que não enquadra na física, não enquadra nas explicações convencionais e tal. E assim, a gente esbarrou sempre numa porta da ciência, né? Não, um muro. Exato. O que esse relatório faz agora não dá para ser ignorado, porque assim, toda aquela coisa, todo aquele muro construído pelos céticos, eles estavam todos cabisbaixos logo após o relatório, é porque é isso, a maior força técnica, tecnológica do mundo, a maior força bélica do mundo, os Estados Unidos, com todos os equipamentos à sua disposição, registrou lá cento e tantos casos, né, 144 casos. Vamos falar só dos que eles não conseguiram explicar, 143. 143 casos, e mesmo de posse, dizendo que tinha dados suficientes dos sensores, de avistamentos, observação de observadores qualificados, que são pilotos, não conseguiam enquadrar nas explicações que eles imaginavam. Então, e aí? Como é que fica os cientistas céticos nessa hora? Não dá, não tem, perdeu o argumento. Exatamente. Então, assim, Esse a gente. relatório, eu sinto muito que esse relatório, ele não trouxe uma figura, ele não trouxe uma imagem, ele não trouxe um desenho, ele não trouxe um mapa, ele não trouxe nenhum tipo de anexo assim visual. Mas esse relatório, que muita gente assim ficou chateada, ficou desolada, mas tem que entender que esse relatório quebrou esse muro que é o ceticismo. Concorda, o Jeff? Em gênero, número e grau, exatamente isso que aconteceu. Quando o relatório vem e diz que, olha, os objetos foram registrados em sensores, em imageadores, em radar, foram vistos por pilotos qualificados, operadores de equipamentos qualificados, e a gente não tem explicação para isso, acabou, não tem essa. Por mais que o tal do Mike West, lá, aquele cético que vinha criticando os vídeos de Jeremy Corbell lá, dizendo, aquele é o efeito buquê dos triângulos. Escuta, esses triângulos fazem parte do relatório e eles não estão explicados lá. Não, isso foi um efeito de câmera que a gente determinou lá, porque não foi um erro do. Não, não tem essa explicação lá. Não tá. É, Você entendeu? exato.
Ah, o objeto que Eu te entrou. juro que eu estava esperando um relatório falando, isso aí é o, é o raio bola, isso daí. Não, essa foi a minha grande surpresa. Sim, não tem. Eles não Nesse, falaram essas coisas absurdas. o objeto transmídia, né, o multimeio que está no ar, depois entra na água e tal, ele está lá no relatório, né? Mas no briefing não tem lá uma explicação para ele. Não tem, olha, isso aqui é um drone experimental que a gente não pode dizer porque mas ele caiu no mar. Não, não foi isso que eles disseram, entendeu? Ou podia falar, esse é uma aeronave conhecida que caiu no mar. Não, não tem nada dessas explicações lá. O que eles disseram é, nós não temos explicação, nós precisamos investigar porque tem implicações de segurança de voo, de segurança de operação militar, segurança nacional, Exatamente. você entendeu? Então, é isso. E aí você tem agora uma pressão política acontecendo, né? Porque a gente, a ufologia ficou, alguns dos nossos colegas da ufologia ficaram um pouco decepcionados com isso, mas você tem agora um monte de congressista cobrando, escuta, mas vocês não têm explicação, e aí? O que vai ser? Que tem que estudar isso aí, porque esses caras estão E entrando no agora? nosso espaço aéreo, o que nós vamos fazer? Né? Seria E um assim, absurdo, por exemplo, se eu fosse Brasil, né? Se o Brasil fosse um, um, um potencial aí exportador de tecnologia de espionagem, seria um absurdo eu pegar os meus aviões de tecnologia de espionagem e fazer teste lá no espaço aéreo pronto, americano. mas Walter, se eles tivessem alguma dúvida de que, alguma suspeita de que era isso, que não era nada. Exato, Eles tinham mandado bala, bicho. Eles não descarregaram arma. exatamente. Você acha? Você tem lá um objeto não identificado. Se ele está se comportando igual uma aeronave convencional, peraí, não é nossa, não é civil aqui, ficou bala, Exato. pau, está sobrevoando um submarino Derruba, nuclear. Tá no espaço aéreo. Pois é, você entendeu? né? Então, assim, por isso os congressistas estão falando, escuta, balela. Você vê as entrevistas, não é Rússia, não é China, notoriamente estão atrás da gente em tecnologia, não vem com esse papinho, você entendeu? Então, isso vai começar a virar uma cobrança agora, já começou a virar uma cobrança intensa para cima do staff de inteligência norte-americano, né? Você tem agora uma mudança isso eu escrevi num artigo que está lá no portal Vigília. Repara, dos últimos. Não precisa ser depois do relatório também, mas é só a gente reparar. Foi um pouco mais intenso depois de 2007, quando saiu o vazamento do Big Gimbal, do Tic Tac e do GoFast e tal, Isso. mas repara no tom da imprensa convencional, da imprensa leiga, vamos dizer assim, né, da imprensa tradicional, mainstream, no tom sério com que ela passou a tratar desde dezembro, que foi a assinatura da assinatura da legislação que obrigou aí a apresentação do relatório para cá. Você não tem mais, com raríssimas exceções, aquelas matérias de chacota do tema. O tema está sendo tratado num outro nível agora, e isso não muda mais. Não tem mais Não, clima assim, para faz o mudar. quê? Faz umas 6 ou 8 semanas atrás, o Fantástico fez uma baita matéria sobre OVNIs e não teve. Eu fiquei esperando a chacota, né? A gente já fica esperando, né? E não teve, cara, não teve. Não, pois é, aí você é testemunha, você menciona muito isso nas discussões em grupos que a gente tem aí por aí, né, céticos que começaram a ter que mudar de opinião ou tratar de outra forma, né? Tem um outro mais teimoso que vai acabar ainda achando Né? colocando explicações que o Pentágono não achou, né? Eu vi um painel de um Aquele ali pode baixar a nave do Independence Day em cima da um, cabeça dele, que ele vai botar é, alguma explicação. ele só vai acreditar se ela baixar lá na frente do Curiosity. Se aparecer lá, não. Se baixar na frente de um roverzinho lá e estiver longe, aí ele acredita, mas aqui não. Mas os outros, um que é É, especialista em mecânica de avião já se emudeceu, já parou de falar no assunto. não tem isso, mas é isso. Você veja assim, durante no dia da liberação do relatório, então tinha um site de tecnologia fazendo um painel inaugurando um painel com astrônomos e tudo mais.
E aí eu achei tanta graça, porque eu vi um astrônomo lá falando um monte de explicação que era, olha, já sabe que é isso, o vídeo tal, aquele outro vídeo é o efeito buquê, vai a explicação do Mike West, tá, né, para os vídeos do Jeremy Corbell, né? É o outro que entra na água. Não, o Pentágono não tem explicação, ele que apurou lá com os materiais, né, do momento, com os originais, com acesso aos vídeos, às testemunhas das pessoas, o Pentágono não conseguiu cravar essa explicação e você, por acaso, então tem essa explicação. Aham, tá certo, né? Aham, é, Então, assim, tem esses, né, tresloucados, eles vão continuar por aí, mas a grande maioria séria tá evitando essa análise, porque ela não é tão simples assim. Eles estão percebendo que ela não é tão simples, né? O buraco é mais embaixo, tem alguma no coisa que está mínimo, acontecendo. a dúvida, ficar em dúvida, eu acho que é a opção mais justa que existe no momento, né, Odie? Agora, claro, a gente fica decepcionado, a gente, uma parte, quando eu digo a gente, assim, uma parte da ufologia, porque também a gente não tem consensos tão fortes na ufologia. Tem gente que acredita realmente que existem híbridos andando na Terra, né, ou alienígenas, né, reptilianos infiltrados e tal. Para essas pessoas, realmente o que está dito ali não vai servir, né? Tem gente que diz que tem Exato. contato telepático, que tem. Então, assim, uma outra esfera de conhecimento que está muito mais do ponto de vista da experiência pessoal, né, quase espiritualista, do que da científica. Então, essas pessoas, de fato, a informação ali colocada não vai agradar, ou não é novidade, ou não é o que elas esperavam, mas era ingenuidade achar que o Pentágono vai admitir que são alienígenas, até porque aí, assim, muito da opinião pessoal. Também acho que os governos não sabem tanto mais do que a própria ufologia civil. Embora a gente acredite, acho Sim, que a gente supervaloriza, acho que a gente superdimensiona o que os os governos militares, né? realmente, o que eles realmente sabem. Eles podem ter, acho que a gente conversou isso, né, no nosso último papo, eles podem até ter tido algum acesso a um material novo, algum um resquício de tecnologia e tal, mas isso não desdobrou de fato em algo prático para eles, né? Então, no final das contas, não tem muito mais o que eles possam nos oferecer. Tem ainda, claro, coisas secretas, tem mais coisas para vir à tona, talvez coisas que tragam mais explicações. Isso é óbvio, a gente, né, lida com isso há tanto tempo para saber que tem mais, debaixo desse angu tem caroço. Mas não é tanto mais assim para mudar completamente o que nós conhecemos, tudo o que nós sabemos de ufologia, não. É um campo aberto que ainda vai precisar de muito estudo para a gente conseguir extrair certezas, porque até para nós, que lidamos com isso há 20, 30 anos, com diferentes correntes da ufologia, nós mesmos não temos consenso entre nós, entre o que acreditar, isso é fato, isso não é, né? Ainda está em debate, mesmo com todos os elementos que a gente considera como provas, que a gente considera como evidências fortíssimas, né? Exatamente. Assim, dos casos brasileiros, na minha opinião, o que é assim, eu não acho que é o melhor, mas eu acho que assim, é o que foi mais divulgado, o que foi melhor explicado à população foi a Noite Oficial dos OVNIs, né? É, existem os depoimentos dos militares, fizeram uma coletiva, realmente abriram o jogo, falaram o que deviam, o que não deviam, e assim, eram luzes, né? Eram luzes Uhum. que deixou até o ministro da aeronáutica na época na dúvida, né? Não, e eles falaram, né, nessa coletiva. Aliás, parabéns pelo podcast que você fez sobre o assunto, resgatando essa entrevista coletiva e os depoimentos da época. Ficou sensacional essa edição do podcast. Parabéns, viu? Mas é isso. Obrigado, obrigado. Eles foram a público, deram uma entrevista com os depoimentos, permitindo aos pilotos darem depoimentos. E é engraçado, né, Walter, porque a aeronáutica, depois daquilo, passou anos dizendo oficialmente, a gente perguntava, entrava em contato lá com o Seconsaer, que era o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica,
vinha o comunicado oficial do Condabra, dando que não tinha detecção de radar e observação, porque assim conseguia excluir, né? Não, se eles viram, não estava no radar, é porque foi erro de interpretação visual. Se eles Uhum. não viram e estava no radar, é que pode ser falha de operação do radar. Mas naquela oportunidade, eles disseram que os pilotos viram e registraram no radar, né? E deram a chance dos pilotos falarem isso abertamente em entrevista. Então, realmente era Entrevista um com caso. repórteres comuns, né? Repórteres de TV, cara. Sim, exatamente. Então, e a gente sabia também, por exemplo, da ocorrência da Operação Prato, lá de 77, que foi mais ou menos na mesma linha, montou um grupo de pesquisa, foi para lá, mas assim, eles não conseguiram. Sei que eles extraíram grandes informações, você tem acesso pelos relatórios, sei lá, a possibilidade de ser inteligentemente dirigido e tudo mais, mas não conseguiram saber de intenções, o que eram, se eram equipamentos, como eram e tal. E esse, para mim, é o resumo do que as forças militares conseguiram no mundo inteiro. Registraram muito melhor do que a gente, né, por conta de chegar lá primeiro, de ter acesso à aeronave, de ter acesso a radar de último tipo e tudo mais, mas dizer que isso Sim. serviu de alguma forma é, para municiar com tecnologia, né, extraterrestre, dizer que, não, tem lá realmente na área 51, aí eu já não sei dizer. Eu não sei me perguntar. É. Tem dois, tem dois episódios que eu tenho muita dúvida se realmente colocaram as mãos em material útil, que é Roosevelt, né? Eu não fecho questão com Roosevelt assim, e Varginha, que aqui, né, para o caso brasileiro, que a gente sabe que alguma coisa estranha aconteceu ali, Sim. mas o que é exatamente, como é que foi que lidaram com isso, onde estariam as criaturas, ainda vai ser um grande mistério. Eles me perguntaram, né, se o Brasil faz um relatório desse e resolve abrir os arquivos de um caso só, qual seria? Eu já Fui eu que dei já. perguntei isso. Foi você que perguntou, Fui, né? Então, fui eu que para mim, perguntei isso lá no chat do Prax Transcendental do Punga. mas então, Mas para mim é muito vou claro. fazer a pergunta novamente. Vou fazer a pergunta novamente. Então Ô, manda aí. Jeff, se o Brasil, se o Bolsonaro, que seja o presidente, fosse Outro, mandar vai. O o o ministro, próximo, né? o próximo É, presidente, é o próximo, é o próximo. se o Esquece esse. presidente do Brasil, se o Certo. presidente do Brasil, é, esque- vamos ignorar, se o presidente do Brasil fosse lá e pedisse para o ministro da Aeronáutica ou o presidente do Senado, do Congresso, gerar um relatório sobre OVNIs, o que você gostaria que tivesse escrito nesse relatório? Eu gostaria que tivesse escrito, sem sombra de dúvida, o que aconteceu no caso Varginha. O que foi que aconteceu em Varginha naquele fatídico janeiro. Porque, É, assim, como eu falei, Operação Prato, nós temos o relatório da Operação Prato, tem detalhes, várias entrevistas, o que aconteceu, nós vamos conseguir. E ali, naquele momento, na Operação Prato, não teve a suspeita de captura de nenhuma tecnologia alienígena ou de outra origem, ou uhum, alguma suspeita de objetivo, de missão. Não, não teve. Então foi uma missão mais contemplativa. A mesma coisa, exato. maio de 86. Foi sensacional, foi um caso bizarro, teve captação, que a gente sabe, em 3 sistemas de radar, teve Uhum. observação visual, ex-ministro como que visualizou, pilotos de caça perseguindo, o objeto fez gato e E rato com eles. teve também no radar da aeronave também, né? Sim, tem eu até divulguei há algum tempo, retomei a divulgação disso, porque já estava publicado, mas a gente publicou com uma nova leitura, é, no Portal Vigília, é isso. Tem uma carta da Embaixada dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa, dizendo que, inclusive, eles usam uma expressão engraçada, alguma coisa chegou ao Brasil em maio de 86. Eles não falam apareceu, surgiu, eles usam arrived, né? Chegou ao Brasil.
E aí eles mencionam isso, foram monitorados em 3 sistemas de radar diferentes, porque eram 2 torres em solo e mais o radar dos pilotos. Então, 3 sistemas de Isso. radar captaram. Então, é algo completamente diferente, né? Isso é uma comunicação, né, secreta que foi liberada via FOIA da embaixada para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, da embaixada dos Estados Unidos no Brasil para o Departamento de Defesa lá nos Estados Unidos. Então, assim, mas assim, mais de 86, por melhor que seja o caso, também está bastante documentado. Agora, e Uhum. Não, Varginha, tá excelente. né? Acho que não tem como ser melhor, cara. Né? Pois é. Agora, Varginha, com tudo o que aconteceu, com todas as testemunhas, né? A gente até tem uma ponta de ter achado uma testemunha recente que desconstrói a, a tese de que era lá aquela pessoa com deficiência que estaria no local do Jardim Andere, onde as meninas viram, porque, né, a vigília descobriu uma nova testemunha que coloca o chamado mudinho, como eles conheciam, num outro local distante, na mesma hora, na exata hora em que as meninas veriam a criatura no Jardim Andere. Então, assim, por mais que tenham é, dezenas, provavelmente centenas de testemunhos que montem a história de Varginha de uma forma tão coesa, nós não temos um único documento, uma única fala oficial explicando os procedimentos realizados ali. Então, assim, eu gostaria mesmo de saber se tivesse essa ordem presidencial aí para divulgar, fazer um relatório, o que eu gostaria que constasse lá era Varginha. É, realmente. Toda vez que eu revejo os vídeos de Varginha, que eu vejo quando as moças, né, na época eram meninas, né, eram adolescentes, Uhum. elas contando com aquele olhar, né, aquela feição ainda de medo, de pânico, né, do como era a criatura, eu confesso que eu não consigo não acreditar nelas. Não, fantástico. Elas não caem em contradição, a história é totalmente coesa, e assim, os fatos depois, né, as outras informações, não só das meninas, mas as outras informações no Uhum, entorno ali que os ufólogos colheram prontamente, né, principalmente o Birajara, o Pacatini na sim, época, foram muito rápidos em chegar às informações, tudo corrobora a história original. Agora, do que se tratou ali efetivamente, é que eu gostaria de ver isso documentado de alguma forma, oficialmente, né? A gente até vai ter agora um exatamente. documentário não oficial, mas um documentário, né, do mesmo autor do The Phenomenon, que vai retratar Varginha. Vamos ver se um documentário gringo consegue trazer alguma novidade para esse caso tão importante aí para a ufologia do Brasil. Nós temos uma ex-presidente aí, a Dilma, né? A Dilma, ela Uhum. tinha, assim, ela ficou também famosa por algumas frases também, né, que não tinham muito sentido. Mas entre todas essas frases, uma que o pessoal também não entendeu e talvez a gente entenda, ela falava que respeitava o ET de Varginha, cara. Eu não faço a menor ideia do que ela queria dizer com isso. O que será que ela queria dizer com isso? Eu respeito o ET de Varginha. Ah, eu não faço a menor ideia. Mas podia constar no relatório também o que ela quis dizer. Ajudar a esclarecer pra gente. Ah, não, assim, vamos ao frio aqui, né? Será que ela leu alguma coisa, ela entrou em contato com algum documento, assim, que ela constatou que seria, assim, um ser não conhecido pela nossa biologia, e ela falou que respeita o ET de Varginha por conta Pois disso? é, né? Assim, dentre as hipóteses de Varginha, até isso. Pode ser que ela tenha tido acesso a algum tipo de informação cujos presidentes todos talvez tenham e tenham que manter silêncio a respeito, porque é natural isso, né? Você tem Uhum. alguns tipos de informações de segurança nacional que todos os presidentes, no momento que assumem, têm que se comprometer a não falar, né? A não Até ser que depois do mude. seu mandato, né? Sim, sim. E não precisa ser teor ufológico, não. Às vezes teor de ciência avançada, tecnologia, que é Em estratégico para o país. economia.
economia, exatamente, nunca vai poder falar a respeito daquilo, né? Tem até alguns cargos altos, não presidente, mas, por exemplo, alguns cargos altos que tem um período de quarentena que o país vai bancar o salário dessa pessoa, por exemplo, o presidente do Banco Sim, Central, sim. né? Para ele não ir para o mercado, porque ele tem acesso a informações que podem desestruturar a economia. Então, é possível, né? Agora, é, 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 eu gostaria muito de que isso constasse em relatório, porque tem muitas hipóteses. Varginha é um caso à parte, né, Walter? Varginha dá, É, é, dá para a gente conversar horas aí a respeito desse caso que é sensacional. E tão cheio de controvérsias, porque dependendo do olhar você tem uma teoria, dependendo do foco tem outra teoria, tem gente que considera que não tem elementos para considerar a existência de uma nave ali, já outros defendem que não, tem aquela história dos destroços e tal. Tem história para ser contada aí, Varginha, ainda. exatamente. Jeff, então, cara, sua conclusão, você gostou ou não gostou desse relatório do Pentágono? Olha, Walter, eu não tenho dúvidas, é o fenômeno, é a ocorrência mais importante da ufologia, né, das últimas décadas. Eu me lembro, em 2007, escrevi, não foi nem para o Portal Vigília, foi para um portal parceiro, um artigo, onde eu dizia, e todo mundo falava, mais um vídeo e tal, mas eu já dizia que aqueles vídeos vazados, né, da Marinha, e logo em seguida, né, o reconhecimento da Marinha de que eles eram vídeos de fato, né, dos militares, era o fenômeno da década, Hum, era o fato da década para a ufologia, que aquilo ia ter repercussões ao longo dos próximos meses e anos fantásticas. E assim, não foi de bidu, porque para mim era bastante óbvio que isso aconteceria. Foi o que acabou desdobrando até chegar nesse relatório. Eu vou dar uma de bidu agora. Este relatório está transformando, vai transformar a forma como nós vemos a ufologia a partir de agora. Nós vamos ter uma nova etapa, é uma nova era para a ufologia. Você vai ter um envolvimento maior da ciência, você vai ter uma atenção maior da mídia, você vai ter uma divulgação maior de casos agora, muitos casos que antes as pessoas ainda tinham receio de falar, de mencionar, de passar adiante, vão passar a ser divulgados a partir da forma como está sendo conduzido esse caso do relatório, esse episódio todo em torno do relatório do Pentágono. A- Só basta dizer que a partir logo depois do relatório, né, o Departamento de Defesa soltou uma diretiva dizendo que vai transformar a Força-Tarefa numa ação de investigação permanente do fenômeno UFO, né? E assim, não é mais um segredo, não é uma ação secreta, vai ampliar a estrutura. Então, assim, os desdobramentos disso, a gente vai conseguir dizer mais adiante, mas eles serão realmente muito intensos para a ufologia. Não tenho dúvida disso. é, com certeza. Eu também tenho a mesma opinião. Eu acho que foi uma porta que se abriu, né? E que dessa porta aí vai sair mais aí muitas coisas. E é como eu disse, eu tava refletindo aí, pensei, é, sim, estamos, acho que num momento, numa onda ufológica que que a gente não tomou conhecimento ainda, né? E esse Não, relatório aí foi não o sacou que ela divisor é, de né? águas. É, né? A gente não sabe como que vai se concluir, né? Essa história. Uhum. Como a gente como, né? Nunca sabe como se conclui a O, história, mas é um divisor de águas. o importante do relatório não está no dado em si, não está nos elementos. A gente gosta da ufologia, dos casos, da contação de casos, né? Então fica com essa Uhum. sensação de, pô, podia ter uma foto, podia ter um vídeo, podia ter uma explicação, mas o importante do relatório, isso provavelmente está lá no anexo, no relatório completo e algumas outras coisas no anexo confidencial, mas o importante do relatório está no conceito, Walter. O que está mudando para a ufologia não é a Exatamente. informação. Isso a gente está acostumado a lidar, casos, né? Essa semana teve casos fantásticos, a semana do relatório, teve uma filmagem de um cara na, na, no Wisconsin lá, que a gente divulgou no Portal Vigília, que é uma filmagem sensacional, uma foto Sim, foi na sensacional. e era um canal que falava da vida cotidiana deles, né? Eles não é um canal de Exato. ufologia, né?
Exato, assim, e é uma imagem sensacional. Então, assim, mas esse tipo de coisa a gente está acostumado a coletar, ver e tudo mais, e ele já existia, sempre vai existir. O que está mudando agora profundamente é o conceito que as outras pessoas, ou que os cientistas, que os céticos, que os governos têm da ufologia. Isso o Tal- relatório está conseguindo Talvez o fazer de forma muito pessoal que intensa. esteja estudando agora, pensando em fazer uma tese de mestrado, né? Talvez hoje, não digo hoje, né? Mas daqui num futuro próximo, não tenha medo de apresentar casos como esse e ter medo de ser reprovado numa tese de mestrado. Exatamente, essa é a mudança de conceito. Agora não tem mais aquela coisa de por princípio, a comunidade acadêmica é refratária a qualquer tipo de informação ufológica. Não, espera aí, tem algo aí e a gente espera aí, quais são as conclusões que a gente pode chegar? Quem sabe até chegar à conclusão de que, de fato, é algo de fora desse mundo, né. Mas a gente precisa dessa, iniciativa científica enquadrada no método científico, para a gente sair um pouco dessa coisa da ufologia, correr atrás do próprio rabo, porque a gente vem fazendo ufologia civil, procurando dar um tom científico para ela, mas não chegando a conclusões efetivas, já faz quanto tempo, né? Desde 47, quando foi inaugurada a era Exato. moderna da ufologia. Tem Eu, gente que acha que vocês, que são os ufólogos, a gente que estuda os casos, o pessoal acha que a gente está procurando validar o caso. Pelo contrário, a gente pega o caso e tenta descredenciar ele da melhor forma possível. Não é sim, verdade, Odé? sim, porque o que sobrar mostra que vale a pena toda essa triagem, porque alguma coisa tem ali que precisa ser, explicada e não tem explicação ainda, né. Exatamente. Exatamente. Exato. Pô, Jeff, cara, eu acho que dissecamos, né, o relatório. Não falei Muito demais? obrigado. Você me dá corda, eu falo. Você me convida, eu venho e falo, falo até não querer mais. Cara, vocês são demais, bicho. Vocês são demais. Vocês vêm aqui no podcast e fala cara, como é que tá o Portal Vigília, ô Jeff? Quantas matérias você já fez desse caso, desse relatório? E de vez em quando eu tenho que dar uma parada, até porque a impressão que dá é que enche o saco do leitor, falar do relatório, porque na na Ah, no mas dia agora é a notícia do momento, porra. Você então a quer. gente espera, reúne um pouco de informações e tal, e solta mais um, mas no meio dessas informações dá um caso novo aqui, uma história ali, uma abordagem aqui, porque, às vezes dá uma esgotada no Eu não assunto, aguentava né. mais ouvir do Lázaro. Agora voltamos à Mas programação normal, né, que agora é a notícia popular, cara. A notícia popular do relatório, pô. mas Então, eu pessoal, acho se que vocês querem ter mais um grande aprofundamento aí sobre as opiniões do Jeff, dão uma lida lá no Portal Vigília, né, Jeff? faço aí o convite aos teus ouvintes que quiserem, acompanhar um pouquinho do trabalho, para visitar a gente no www.vigilia.com.br. É um prazer ter todos lá, e a gente tá sempre buscando as novidades, de uma forma, a checar a informação, a realmente coletar a maior parte de opiniões possíveis, né, não ficar fechado num circuito só, para dar um panorama amplo aí do que está acontecendo na ufologia no Brasil e no mundo, né, Walter? Tem a lojinha também com camiseta, com caneca, né, Jeff? Sim, tanto quanto, né, o Ufologia Ideias tem lá sua lojinha no ufologiadequintal.com.br. Vou fazer aqui também para você, que eu Fazer achei o merchan aqui, é, né? achei muito legal a iniciativa de vocês lá, junto com o pessoal do Ufologia de Quintal, muito bacana. A gente também tem lá. Fizemos um catado lá de podcast. Sensacional. Fez até você fazer um logotipo brilhante aqui, muito bonito. Os meninos que não nos ouçam, mas é o mais bonito de todos, viu, bicho? Que é o Aqui logotipo do é o Ufologia melhor Ideias. podcast. Eu não falo nada, Ah, mas você eu, me eu- ouviu? Agora vamos falar. Você me mas antes, ouviu lá mas falar do antes da caso da gente amizade?
Mas Você antes me de ouviu falar lá no do. caso da amizade? Eu ouvi, mas antes de falar do Caso Amizade, deixa eu terminar o meu merchan aqui também, convidar os teus ouvintes para loja.vigilia.com.br, que tem umas coisinhas de Isso, ufologia bacanas lá, tem. os casos clássicos, para quem quiser, tiver interessado, porque ajuda também a gente a manter no ar o projeto Portal Vigília, que está desde 96 aí, 1996. Caneca do caso Varginha é muito bonita, cara. Eu tô É, então, namorando aquela mas. caneca lá. Ai, olha aí, vamos conversar no reservado aqui, que a gente dá condição, uma condição melhor aí. Mas é, você começou a falar, eu te interrompi, sensacional a tua participação lá e eu É, achei, mais ou achei... menos, né, meu? Os caras me enxovalharam lá, ô Jack. Ah, Os cara me chamaram de tio. Ah, meu, olha, tá fazendo bem a gente não ir mais lá, viu, Jack? o movimento boicote, né? Mas Eu, são, eu fui, são, eu fui. Eu são fui bons amigos, prejudicado né? pela edição, Jack. Eu fui Ah, prejudicado pela edição. olha aí, rapaz, mas vamos fazer um movimento lá para fazer uma nova edição, uma nova versão do. Mas Ah, eu achei gente, não muito tem como. legal. Eu achei muito legal a iniciativa de vocês de juntar os podcasts e fazer essa loja ali no Ufologia de Quintal. Achei muito bacana e acho que é muito importante para que todos os ouvintes, para que todos, quem está ouvindo, quem vai lá ler o Portal Vigília, que ajude os podcasts, os produtores de conteúdo em geral, porque a gente realmente faz de coração e assim, para trazer informação e é um trabalho que demanda tempo, demanda esforço, tem gasto, tem custo. Então, Tem. é importante aí a colaboração de quem está consumindo esse conteúdo, porque mostra assim, realmente um apoio, um incentivo que é importante para a gente continuar firme e forte aí no desenvolvimento desse trabalho de divulgação, né, Walter? Com certeza, eu também quero deixar aqui, além do pessoal, mandar um abraço pro pessoal do Ufologia de Quintal, claro. Eu queria falar, cara, do trabalho que o Rony Goltara, do Relatos Flutuantes, está fazendo naquele Biografia UFO. Muito Eles bacana, né? conseguiram, ele e o Arthur Neto, ele conseguiu tirar, assim, uns coelhos da cartola lá, cara, e deu uma refrescada no caso do, Operação da Operação Prato, Prato. Tá sim. demais, tá demais. Sem dúvida, conseguiram lá em primeira mão uma testemunha exclusiva, nova do caso. E assim, uma releitura didática, né, bacana demais, a entrevista com aquele jornalista lá da Operação Prato, muito, Jornalistas. muito legal, Agora teve um muito bacana. piloto que trabalhou, que ele falou também de outros casos ali na região da Amazônia também. Cara, Sim, uma testemunha exclusiva deles ali, com um achado que não tinha falado com ninguém ainda, muito legal, realmente. Mas é, exatamente. mas é uma comunidade muito, muito bacana dos podcasts de ufologia. A gente, eu vejo com muita com muito otimismo e com muita expectativa, né, de novidades e de boas horas de entretenimento e informação, graças a esse grupo de podcast que você faz parte, Ufologia de Quintal. É difícil mencionar porque eu vou esquecer alguém e Ixi, assim, são é injusto. tantos, ó. São Tem muitos. lá é, o MM UFO que está fazendo um catadão também, né? Pessoal do MM UFO. Tem o MMUFO, Praxis, Praxis o Transcendental. Tem Bra, o Elemento 115, que eu estou devendo lá um podcast com ele, que eu estou devendo um podcast com o Elemento 115. Tem, putz, eu vou esquecer alguém aqui. Eu vou a gente esquecer começa alguém. a falar, a gente Além, começa a além do falar. Hangar 18, que parece que vai voltar, eu acho que vão voltar, né? Vamos ver. A gente nunca Tem menciona, mas tem que mencionar o Brasil UFO, Brasil com Z Brasil UFO também, que tem, UFO, Brasil tem, UFO, tem muito bom também. muito bom, Cara, tem ó, muita gente aí. no Spotify tem uma playlist lá de ufologia. É, pesquisem no Spotify as playlists, procurem uma playlist de ufologia, tem tudo lá, né? Tem um É isso podcast aí. também chamado Curiosidades do Céu também, de ufologia. Cara, Uhum. tem.
Cara, é um Muita monte. Eu gente, vou esquecer alguém. Eu vou esquecer muita alguém. gente produzindo. Pode não concordar com a visão de um ou de outro, mas acompanhando UFO, todos. Esquadrão UFO, Esquadrão Esquadrão UFO UFO, também. pois é. Mas é isso. O ouvinte que pode não concordar com a visão de um ou de outro, mas tem acesso a um panorama que seria impensável em alguns anos atrás. É muita informação de Exato. qualidade, conteúdo para você ter vários enfoques de várias perspectivas, às vezes do mesmo caso. É muito legal, muito bacana o que está Na acontecendo no momento. internet tem espaço para todo mundo. Isso aí. Ô, Jeff, cara, muito obrigado pelo seu tempo que você veio aqui primeiro pedido que eu fiz, você aceitou assim de primeira. Realmente, cara, você é fera mesmo, tanto assim nessa humildade que você tem em participar dos podcasts, quanto na sua dedicação à ufologia, no seu conhecimento da ufologia, que realmente é uma enciclopédia, uma biblioteca ambulante aí de todos os casos aí da ufologia brasileira e Ô, mundial. Ô, Obrigado, Walter, viu? até corei aqui, bicho. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui. São seus olhos. A gente é, como se diz, eu sou um eterno aprendiz da ufologia, adoro o tema, gosto de bater papo. A ufologia para mim é isso, é a gente conversar a respeito e tal. Depois algumas coisas eu transformo em matérias, algumas coisas que a gente está acompanhando, mas o bacana é isso, é a gente trocar figurinha, trocar informação, é conversar, debater, acho muito legal e assim, é uma honra e é um prazer para mim estar aqui e agradeço aí o teu convite, sempre que precisar, estou à disposição do Ufologia Ideias. Você mora no meu coração, Ufologia Ideias mora no meu coração, estou sempre à disposição para você. Valeu, Jeff. Cara, muito obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo. Então, para você agora, vai acabar, você que está ouvindo, vai acabar aqui o Ufologia Ideias. Vai lá, vigilia.com.br, vai ler uma materiazinha muito bacana, muito bem escrita. O Jeff realmente, para escrever, cara, olha, tô vendo um cara melhor aí para escrever matéria igual o Jeff, cara. O cara é fera no Mas, mas assunto. deixa eu fazer a justiça que eu tenho lá um ajudante que é jornalista também, o Fábio, Ah, que divide comigo a redação dos textos lá. olha Algumas aí. vezes é texto dele, algumas vezes são textos meus. A gente tem lá um trabalho a quatro mãos hoje. Muito bom, olha só que bacana, né? Jeff, cara, muito obrigado, viu? Valeu. Eu que agradeço o convite. Um grande abraço para você e um grande abraço para os teus ouvintes aí também. E para você que escutou o podcast até aqui, fica o meu muito obrigado, que o Criador nos traga muitas bênçãos esse dia maravilhoso, nessa semana maravilhosa, e para você, uma boa sorte. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.